Olá, eu sou Mariana Oliveira, estudante de Pedagogia do 6º período da Faculdade de Educação da UFRJ. Venho apresentar aqui para vocês o meu pré-projeto de monografia, que tem sido orientado pela professora Libânia Nassif Xavier, dentro do laboratório do PROET, no qual tenho atuado desde o primeiro período. Contextualizando vocês um pouco sobre o meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre o professor Rubens Santos Leão de Aquino, que é o titular desse acervo que a gente recebeu no PROET em 2017. Ele foi um professor de História formado pela Faculdade Nacional de Filosofia em 58, que atuou bastante em escolas particulares e cursinhos privados aqui do Rio de Janeiro. Também foi bastante reconhecido pela sua produção didática no que se refere aos livros didáticos, porque ele partiu de uma outra perspectiva da história, partindo da história não oficial. Também foi reconhecido pela sua produção para o grande público, para o público em geral, com diversos temas, e também pela difusão desse conhecimento através da atuação em sindicatos, em palestras, etc. Essa biblioteca pedagógica, a gente tem arquivos que são apostilas, livros didáticos, livros autorais do professor Aquino, não autorais, que conferem essa característica de biblioteca pedagógica. Durante a organização dela, a gente chegou num recorte, que são os livros de educação, no qual eu vou me debruçar. Inclusive, a foto desses livros aqui são os livros da professora Maria Tereza Nidelkoff, uma das autoras que está presente dentro desses livros de educação, dessa seção, que é de meu interesse para o meu estudo. No meu trabalho, eu pretendo mapear os assuntos desses livros de educação, podendo analisar como esses debates promovidos por esses livros pretendem identificar uma cultura pedagógica de resistência. Como um dos meus objetivos, eu pretendo ver como essa cultura ela se expressa tanto em sala de aula quanto em obras acadêmicas e por quais meios esses professores eles estão se articulando para poder mediar o ensino em termos de isenção de direitos, que pode ser através dessa cultura que eu chamo de cultura pedagógica de resistência. Falando um pouco sobre a segunda personagem, que é a professora Maria Tereza Nidelkoff, que está dentro dessa biblioteca pedagógica. Ela foi uma educadora argentina que atuou principalmente na Escola Santa Lúcia, no qual ela construiu junto com os pais dos alunos, que eram operários no bairro pobre de Buenos Aires. Ela traz no livro Uma Escola para o Povo a proposta de professor povo, que é um professor que está ali dedicado e engajado a fazer essa mudança a partir da realidade do aluno, que está preocupado não em manter a sociedade como ela está, mas em mudar essas estruturas, e são uma das características mais marcantes desse professor povo. Com metodologia, eu pretendo fazer análise literária e análise dos documentos das obras, inclusive esse quadro. São os livros de educação que vão até 2000, mas eu peguei esse recorte dentro de 1970 e 80, que compreende o período de ditadura militar até o processo de reabertura. Eu trago 2 autores e 3 conceitos básicos para mim, para eu poder iniciar esse meu trabalho e essa proposta dessa cultura pedagógica. Cyril ele é importante para o meu trabalho, porque ele traz essa ideia de intelectual mediador, não só como alguém que produz esses bens simbólicos, mas também aquele que divulga por meio da mediação cultural esses bens, e eu consigo entender a professora Maria Tereza e o professor Aquino dentro desse contexto de mediação cultural. O conceito de geração também é importante, porque ele traz a ideia de que geração não é um marcador temporal, não é algo fixo, não é um padrão. E sim, a geração ela atinge uma existência própria, uma identidade própria, que a gente pode entender que ela não está ligada a um marcador de tempo, né? Elas podem existir em contextos diferentes e podem andar a passos diferentes. O que há de similaridade na geração são esses pontos de interesse em comum, que a gente pode identificar também entre a professora Maria Tereza e o professor Aquino. O Marcelo Ridente ele também é importante, porque ele faz um mapeamento, ele dá um panorama geral sobre o que estava acontecendo na cultura na época da ditadura brasileira. E ele traz uma análise muito interessante no que se refere à política e cultura nesse período. Ele acaba nos trazendo e exemplificando sobre as manifestações culturais de resistência da época e como elas se tornaram fundamental para o que ele chama de resistência cultural. Partindo disso, eu trago algumas aproximações entre os 2 personagens que eu acredito que demonstram bem essa cultura pedagógica de resistência, a partir do mapeamento dos debates que são feitos dentro dos livros de educação. Eu pretendo demonstrar como esse conceito de cultura pedagógica, que também é um meio por qual a docência se articula nesse período de recessão, é fortalecida pela mediação cultural e pela produção de obras. Também como eu pretendo ver
que essas produções, com essas propostas de reflexão política, reflexão crítica, elas pretendem demonstrar como essa cultura é uma tentativa de resistência diante desse momento antidemocrático, mesmo que seja inconsciente. Por exemplo, pelo fato do professor Aquino ter a professora Maria Tereza Milikoff dentro do seu arquivo. Mesmo não demonstrando uma intencionalidade, isso quer dizer alguma coisa que eu pretendo demonstrar mais futuramente. Como resultado de considerações, eu tenho a apresentação em eventos acadêmicos, a finalização da minha monografia e a publicação de artigos que pretendem ver como essa cultura está se fazendo presente hoje em dia. Essas são as minhas referências e esses são meus agradecimentos finais. Muito obrigada.